Você já parou para pensar como Noé e sua família sobreviveram por mais de um ano, 370 dias, dentro de uma enorme embarcação de madeira, cercados por animais, completamente isolados do mundo exterior, contando apenas com a confiança em Deus para continuar? A maioria de nós conhece a versão infantil da Arca de Noé. Os animais entrando aos pares, a chuva durando 40 dias. Mas a Bíblia nos mostra uma história muito mais profunda e intensa de resistência. Neste vídeo, vamos percorrer o livro de Gênesis passo a passo, desde o momento em que a arca é construída, passando pelo tempo de espera, até a promessa de Deus simbolizada pelo arco-íris. Ao acompanharmos a jornada de Noé, vamos descobrir verdades que ainda se aplicam às nossas vidas hoje. Assista até o fim, porque essa não é apenas uma história de sobrevivência. Ela aponta para o resgate que encontramos em Jesus Cristo. Na verdade, a nossa história começa muito antes da chuva cair. Na época de Noé, o mundo não estava apenas com dificuldades, estava completamente corrompido. A humanidade transbordava maldade, crueldade e rebeldia. Gênesis 6:11 diz assim: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Não se tratava de pequenos problemas sociais. A situação havia chegado a um ponto em que Deus viu a destruição total como a única saída. Gênesis 6:13 diz: então Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, pois a terra encheu-se de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra. Mas mesmo nesse tempo tão escuro, havia uma pessoa que vivia de forma diferente. Gênesis 6:9 o descreve assim: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Reflita sobre isso. Todos os outros seguiam caminhos egoístas e viviam fazendo o mal. Gênesis 6:5 descreve isso claramente. Mas Noé não se juntou a eles. Ele escolheu um caminho diferente, permaneceu perto de Deus. Ele prestou atenção quando os outros ignoraram. Então veio a ordem que mudaria tudo. Gênesis 6:14 registra: construa para você uma arca de madeira de cipreste. Tente imaginar a grandeza dessa ordem. Deus pediu a Noé que construísse um navio gigantesco, cerca de 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Gênesis 6:15 confirma essas medidas. Isso equivale aproximadamente ao tamanho de um navio de guerra moderno. E não foi para ser construída perto do mar, mas em terra firme. Para quem assistia, isso devia parecer absurdo. Provavelmente zombavam dele. Talvez achassem que ele tinha perdido a razão, riam da sua fé e do seu esforço. Mas Noé perseverou. Hebreus 11:7 resume bem: pela fé, Noé, advertido por Deus sobre coisas que ainda não se viam, levou a sério o aviso e construiu uma arca para salvar sua família. Preste atenção nessa parte. Coisas que ainda não se viam. Noé nunca tinha visto um dilúvio mundial. Alguns estudiosos acreditam que talvez nem mesmo tivesse chovido até então. Gênesis 2:5-6 explica que a terra era regada por uma névoa e não por chuva. Ainda assim, quando Deus deu instruções, Noé as aceitou. Confiar em Deus foi a primeira coisa que Noé fez. Antes de se preocupar com comida, abrigo ou ferramentas, ele confiou que Deus faria exatamente o que prometeu. A obediência de Noé não serviu apenas para protegê-lo, ela salvou toda a sua casa. Às vezes, a confiança de uma só pessoa se torna o abrigo que salva os outros. É aí que começa a verdadeira sobrevivência. Não ao construir defesas ou juntar suprimentos, mas ao ouvir e crer na voz de Deus, mesmo quando os outros acham que é loucura. Então chegou o momento. Tudo estava pronto. Os animais haviam chegado. A arca estava completa, não como um monumento ou projeto estranho, mas como o único lugar seguro restante na terra.
Gênesis 7. Traz um detalhe poderoso. Deus não disse, vá para dentro da arca. Ele disse, venha. Por que isso é importante? Porque Deus já estava lá. A arca não era apenas uma estrutura de madeira gigante, era um lugar cheio do consolo da presença de Deus. Quando Deus chama, Ele nunca nos manda sozinhos. Ele nos convida a nos juntar a Ele, dizendo, venha, porque já está à nossa frente. Noé respondeu com obediência, levando sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Sem, Cã e Jafé com suas esposas, 8 pessoas ao todo. De toda a população do mundo, apenas esses 8 foram poupados. Pedro 3,20 fala sobre isso. Deus esperou com paciência nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas 8 pessoas, foram salvos por meio da água. Durante 7 dias completos, eles permaneceram dentro da arca antes que qualquer coisa acontecesse. Gênesis 7:10 confirma isso. Imagine só, sentados num espaço fechado, cercados de silêncio, talvez ainda ouvindo as vozes dos que estavam do lado de fora, zombando ou duvidando. Mas Noé continuou confiando no tempo de Deus. Então começou. O céu se abriu, a água jorrou debaixo da terra. O juízo de Deus veio rapidamente. Gênesis 7:11-12 explica: no ano 600 da vida de Noé, todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Esse dilúvio não foi apenas uma tempestade. Foi uma explosão de água da terra e do céu. A própria criação se desfez. Então lemos um dos momentos mais solenes da Bíblia. Gênesis 7:16 diz: então o Senhor fechou a porta atrás dele. O mesmo Deus que chamou Noé para entrar foi quem fechou a porta. Não foi Noé, nem um de seus filhos. Foi Deus quem selou a entrada. Esse ato foi um sinal de salvação. Quando Deus fecha algo, ninguém mais pode abrir. Uma vez que Deus fecha uma porta, ninguém consegue forçá-la a se abrir. Apocalipse 3:7 diz assim: quando Ele abre algo, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Para os que estavam fora da arca, o tempo da graça havia passado. A oportunidade havia acabado. Mas para os que estavam dentro, a segurança estava garantida. Nenhuma tempestade, nenhuma onda, nenhum poder humano poderia desfazer o que Deus havia selado. Esse momento é uma imagem poderosa do que significa a salvação em Jesus. Assim como Noé foi protegido dentro da arca, hoje os que creem estão seguros pelo Espírito Santo. Efésios 1:13 diz que os que creem em Cristo são marcados com um selo, o Espírito Santo prometido. Ser salvo não depende de quão forte seguramos em Deus, mas de quão firme Ele nos segura. Naquele momento, a linha entre os salvos e os perdidos foi marcada por uma única porta de madeira, fechada apenas pela mão de Deus. Então o dilúvio começou. O mundo que Noé conhecia foi engolido pelas águas. Gênesis 7:11-12 descreve: no ano 600 da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes das profundezas da terra se romperam, e o céu se abriu, derramando chuva por 40 dias e 40 noites. Não era apenas uma chuva forte, era a própria estrutura da criação se desfazendo. A terra se abriu. Águas escondidas começaram a jorrar com força incontrolável. Ao mesmo tempo, o céu se rasgou, derramando chuva como nunca antes. Imagine o barulho, o estrondo das águas, os gritos desesperados das pessoas. Lá fora, casas desmoronavam, cidades desapareciam, animais fugiam em pânico e vozes desesperadas batiam na arca pedindo ajuda. Mas era tarde demais. A porta já havia sido selada por Deus. Gênesis 7:16 nos lembra: foi o próprio Deus quem a fechou. O julgamento não foi parcial, foi completo. Gênesis 7:17 diz: durante 40 dias, as águas cobriram a terra. À medida que o nível subia, a arca se levantava do chão, flutuando acima do caos.
Aquele navio de madeira que abrigava a família de Noé começou a se mover com a força das águas. O mesmo dilúvio que destruiu o mundo estava agora elevando-os para a vida. O que trouxe morte lá fora carregava esperança lá dentro. A água continuou a subir. Gênesis 7, 19 a 20 diz: o dilúvio ficou tão profundo que até os montes mais altos debaixo do céu foram cobertos. As águas subiram mais de 6 metros acima dos picos mais altos. Montanhas desapareceram sob as ondas. Os marcos da vida humana, colinas, vilas, altares, monumentos, tudo foi embora em poucos dias. Todos os que rejeitaram o aviso de Deus já não estavam mais ali. Gênesis 7, 21 a 23 descreve a cena. Todos os seres vivos na terra morreram. Aves, rebanhos, animais selvagens, criaturas que rastejam e todas as pessoas. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural. Foi a resposta de Deus a um mundo que se afastou dele. Foi uma purificação do pecado. E mesmo em meio a tanta destruição, a arca continuou flutuando. As mesmas águas que tiraram tantas vidas mantiveram Noé e sua família a salvo. O Salmo 46, versículos 1 a 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra se desfaça e os montes afundem no mar. Era exatamente isso que estava acontecendo. A terra cedia. Colinas eram engolidas pelas ondas. Mas Noé não entrou em pânico, porque sua segurança não estava no barco, estava naquele que o mandou construí-lo. Esse é o significado mais profundo aqui. O dilúvio levou tudo, mas a verdadeira proteção de Noé era o próprio Deus. A arca representa Jesus. Do lado de fora havia destruição, do lado de dentro havia proteção, fora havia terror, dentro havia paz. Assim como a arca elevou Noé acima do dilúvio, Jesus nos eleva acima do julgamento do pecado. Agora vamos falar de algo prático. Como Noé e sua família realmente conseguiram viver 370 dias dentro daquele barco enorme. Não era uma viagem de lazer. Não era um hotel flutuante, era um grande abrigo de madeira, cheio de animais de todas as partes da terra. A vida a bordo exigia organização, esforço constante e, acima de tudo, a ajuda de Deus. Gênesis 6, 21 traz a instrução: recolha todo tipo de alimento que possa ser comido e armazene-o. Será para você e para os animais. Deus deu a Noé sabedoria para se preparar com antecedência. Antes mesmo de cair a primeira gota do céu, cada saco de comida, cada pote de frutas secas, cada fardo de palha, cada gota de água potável tinha que estar armazenada. Não era adivinhação, era parte da direção clara de Deus. Imagine o nível de organização necessário: milhares de criaturas, aves, animais domésticos, répteis, feras selvagens, cada um com sua própria dieta. Leões não comiam capim. Pássaros precisavam de grãos. Animais menores exigiam alimentos específicos. A família de Noé virou cuidadora em tempo integral do reino animal, sob condições extremas. Cuidar deles significava alimentá-los, dar água e limpar todos os dias. Pense no som, o mugido das vacas, o balido das ovelhas, os rugidos dos leões, o arrulho das pombas, tudo ecoando nas paredes de madeira. E mais, o cheiro, a necessidade de remover os dejetos, o ar úmido e o lembrete constante de que sobreviver na arca não era uma experiência agradável. Foi cansativo. Obediência constante, dia após dia. E quanto ao ar e à luz? Gênesis 6,16 diz: faça uma janela para a arca, a um côvado do teto. Apenas uma abertura, uma única fonte de luz do sol, um único lugar para o ar entrar. Não para tornar a vida fácil, mas apenas o suficiente para mantê-los vivos, apenas o bastante para lembrá-los de que a sobrevivência deles dependia totalmente de Deus.
Cada respiração dentro da arca lembrava: estamos vivos porque Deus permite. Imagine como os dias se tornaram repetitivos. Acordar com os mesmos sons, a madeira rangendo, as mesmas tarefas de alimentar os animais, os mesmos cheiros de feno e gado, o barulho constante da chuva no teto ou das ondas do lado de fora. Não havia céu para contemplar, nem terra firme para pisar, apenas o balançar constante da arca e a longa espera. Mas mesmo na repetição, Deus os sustentou. Assim como mais tarde ele alimentaria os israelitas com maná no deserto, aqui também ele providenciou. Deuteronômio 8:3 diz: o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A arca não estava cheia apenas de comida, ela carregava a promessa de Deus. Era isso que dava força à família de Noé. E aqui está a lição para nós hoje. Sobreviver muitas vezes parece algo comum, nem sempre se trata de grandes momentos. Às vezes é apenas fé diária, uma refeição de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de cada vez. A família de Noé suportou não por sua própria força, mas porque Deus deu a eles exatamente o que precisavam, no tempo certo. A chuva terminou após 40 dias, mas eles não saíram da arca imediatamente. Muitos pensam que o dilúvio durou apenas 40 dias, mas as Escrituras dizem mais. Enquanto a chuva realmente caiu por 40 dias e noites, as águas permaneceram por muito mais tempo. Gênesis 7:24 diz: as águas cobriram a terra por 150 dias. Pense nisso. Durante 5 meses inteiros, a água dominou o planeta. Nenhuma terra à vista, nenhum lugar para ficar em pé, nenhum sinal de chão. Apenas ondas sem fim. Até que finalmente a arca tocou o solo. Gênesis 8:4 diz: no 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Não diz Monte Ararat, mas montanhas, indicando uma cadeia de montanhas localizada no que hoje é o leste da Turquia ou possivelmente a Armênia. Deus havia protegido a arca o tempo todo e a colocou suavemente no chão, como um pai amoroso coloca uma criança para descansar. Ainda assim, Noé não correu para sair. A água ainda cobria os vales e as terras mais baixas. Ainda não era o momento. Então ele esperou. E enquanto esperava, começou a observar o que havia fora da arca. Gênesis 8:6-7 descreve: depois de mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Ele voava de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. O corvo não voltou. Por quê? Porque corvos se alimentam de coisas mortas. Provavelmente encontrou muitos corpos flutuando nas águas, mas isso não deu a Noé nenhum sinal positivo. Então ele tentou outra coisa. Gênesis 8:8-9 conta: ele soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado. Mas a pomba não encontrou onde pousar e voltou para ele na arca. Pombas precisam de lugares secos e limpos para descansar, e naquela época ainda não havia nenhum. Noé esperou mais 7 dias antes de tentar novamente. Gênesis 8:11 diz: naquela tarde, a pomba voltou com uma folha de oliveira recém-colhida no bico. Então Noé soube que as águas haviam diminuído. Imagine a alegria ao ver aquela pequena folha. Era só um detalhe, mas significava tudo. Significava que a vida havia recomeçado, significava que a terra estava se curando, significava que a restauração de Deus havia começado. Mas mesmo assim, Noé não saiu correndo. Ele esperou pela direção de Deus. Gênesis 8:15-16 diz: então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Noé não saiu por vontade própria. Ele entrou na arca quando Deus mandou, e só sairia quando Deus dissesse. Essa é a essência da verdadeira confiança. A fé perseverante não apenas se mantém firme durante o caos, ela espera com paciência depois da tempestade também. Muitos de nós querem agir rápido,
abrir as portas com as próprias mãos, tomar o controle, fazer as coisas acontecerem. Mas Noé nos mostra que sobreviver não é apenas questão de força, é questão de saber esperar. Lamentações 3:25-26 diz assim: O Senhor é bom para quem nele espera, para a alma que o busca. É bom ter esperança e aguardar em silêncio pela ajuda do Senhor. Para Noé, o tempo de espera foi tão desafiador quanto construir a arca ou enfrentar o dilúvio. Isso mostrou que o plano de Deus não cobre apenas o perigo, ele inclui também o silêncio que vem depois. Depois de 370 dias, mais de um ano inteiro, chegou o momento. A porta se abriu, enfim. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles pisaram em terra firme, entrando em um mundo completamente transformado. O silêncio devia ser impressionante. A terra estava limpa, purificada pelo dilúvio. O barulho das cidades lotadas havia sumido. As vozes dos zombadores já não existiam mais. Até a paisagem havia mudado. As montanhas, moldadas pelas águas poderosas, pareciam novas, desconhecidas. A terra estava quieta, renovada, mas também vazia. Tente imaginar a sensação de respirar aquele primeiro ar puro. Sentir o chão firme debaixo dos pés depois de mais de um ano sobre madeira. Olhar ao redor e perceber que o mundo está vazio e que a sua família é a única que restou. Foi isso que Noé e os seus enfrentaram. Eles agora eram o recomeço de toda a humanidade. O futuro dependia deles. E qual foi a primeira atitude de Noé? Ele saiu à procura de comida, correu para construir uma casa, reuniu a família para explorar a terra? Não. A sua primeira resposta foi adoração. Gênesis 8:20 diz: Noé construiu um altar ao Senhor, pegou alguns dos animais e aves puros e os ofereceu como holocausto sobre o altar. Antes de recomeçar, ele deu graças. Antes de reconstruir, ele honrou a Deus. O aroma daquele sacrifício subiu e agradou ao Senhor. Gênesis 8:21 diz: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mesmo que os seus pensamentos sejam maus desde a juventude. Pense nisso. Deus sabia que o pecado continuaria e mesmo assim prometeu nunca mais destruir a terra daquela forma. Para confirmar essa promessa, Deus deu um sinal. Gênesis 9:13 diz: Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Aquele arco-íris não era apenas uma imagem bonita, era uma mensagem do céu, um lembrete de que o julgamento havia terminado e a misericórdia havia começado. Cada arco-íris que vemos ainda é um sinal dessa promessa. Ele proclama que Deus é fiel, que Ele sempre cumpre a sua palavra, que Ele estabeleceu limites para os oceanos e eles nunca mais cobrirão toda a terra. O altar de Noé nos ensina algo importante. Quando Deus nos faz atravessar alguma situação, nossa primeira resposta deve ser adoração. Não voltar correndo para a rotina, não buscar conforto imediato, mas parar e dizer: obrigado. O Salmo 107, versículo 1 diz: Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E o arco-íris, ele nos lembra que Deus ainda honra sua promessa. O dilúvio representou julgamento, mas o arco-íris representa graça. A história de Noé não é apenas história antiga, ela fala diretamente a nós hoje. O tempo dele na arca está cheio de lições que ainda valem. Primeira lição: obediência salva. Quando Deus falou, Noé ouviu, e toda a sua família foi resgatada. Enquanto outros ignoravam os avisos, ele respondeu com fé. Gênesis 6:22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Ele não foi salvo por talento, força ou inteligência. Noé foi salvo porque obedeceu. Da mesma forma, a nossa obediência a Jesus hoje é o que nos conduz à vida, afastando-nos da destruição.
Em João 14:15, Jesus disse: "Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos." O amor não é só sentimento ou palavra, ele se mostra com atitudes. Isso nos leva à segunda lição: fé exige ação. Deus instruiu Noé a juntar e armazenar comida. Noé não esperou a tempestade começar. Ele se preparou enquanto o céu ainda estava limpo. Provérbios 22:3 diz: "O prudente vê o perigo e se esconde. O tolo segue adiante e sofre as consequências." A fé não é passiva, ela não fica parada, ela se prepara. A fé acredita no que Deus diz sobre o futuro, mesmo sem sinais visíveis. Assim como Noé construiu um enorme navio sob o sol, nós nos preparamos para o que virá vivendo com santidade, enchendo o coração com a palavra de Deus e permanecendo atentos à volta de Jesus. Lição 3. Esperar faz parte da sobrevivência. Noé permaneceu na arca por mais de 1 ano antes de sair. Muitos de nós teríamos corrido para fora, mas Noé confiou no tempo de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias." Não era apenas sobreviver à chuva, era permanecer firme quando ela cessou, até que Deus dissesse que era hora de agir. Talvez você esteja em uma situação parecida agora, esperando por cura, respostas ou direção. Noé nos ensina: não avance antes que Deus abra a porta. Lição 4. A gratidão vem primeiro. Quando Noé finalmente pisou em terra seca, sua primeira ação não foi construir uma casa ou plantar. Ele construiu um altar. Ele adorou antes de reconstruir. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: "Em tudo, deem graças. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Quantas vezes seguimos em frente rápido demais, esquecendo de agradecer a Deus por nos ter sustentado? Noé nos mostra que passar pela tempestade não é o fim, é uma oportunidade de louvar a Deus. Lição 5. Jesus é a nossa arca. Essa é a verdade mais importante de todas. Aquele enorme barco não era só madeira e betume. Ele apontava para algo maior, para alguém maior. Assim como Noé entrou na arca e foi protegido, também precisamos entrar em Jesus para escapar do julgamento. Em Mateus 24, 37 a 39, Jesus disse: "Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava por vir até que o dilúvio os levou. Assim será quando o Filho do Homem vier." A arca tinha apenas uma porta. Jesus é essa porta. João 10:9 registra as palavras de Jesus: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem." Fora da arca havia destruição. Dentro havia vida, e o mesmo vale hoje. Fora de Cristo há julgamento eterno, mas nele há salvação que dura para sempre. Noé suportou 370 dias dentro da arca porque foi Deus quem o preservou. A história dele não é apenas um conto antigo, é uma mensagem poderosa que ainda fala conosco hoje. Você e eu enfrentamos nossos próprios dilúvios. Dilúvios de medo, dilúvios de tentações, dilúvios de culpa, dor e perigo espiritual. Mas Deus já preparou um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. E a única pergunta que realmente importa é: você já entrou nesse lugar de segurança? Porque assim como nos dias de Noé, chegará o momento em que a porta se fechará. E quando isso acontecer, ela não será aberta novamente. Segundo Coríntios 6:2 diz: "Agora é o momento certo. Hoje é o dia da salvação." Por favor, não espere, não arrisque o seu futuro, não adie sua decisão. Entre agora, enquanto a porta ainda está aberta. Se esta mensagem falou com você hoje, não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe com alguém que possa precisar dessa palavra de encorajamento. E inscreva-se para receber mais ensinamentos bíblicos profundos e significativos. Nos comentários abaixo, eu gostaria muito de saber qual parte da história de Noé mais tocou você hoje.
Foi a obediência dele, a sua paciência ou a imagem de Jesus como nossa arca? Guarde esta verdade no coração. A arca de Noé foi sobre sobreviver ao dilúvio. Jesus é sobre salvar a alma. Não espere até que seja tarde demais. Entre agora. Paz para você. E nos vemos no próximo vídeo.